Boa noite. Oi, Daniele. Esperando um pouquinho as pessoas entrarem, né? Pra gente começar a conversar. Oi, Fabi. Hoje Fabi tá ali do outro lado. Hoje a gente começa a fazer... ontem a gente começou a fazer esse circuito de lives, né? Mas hoje, pela primeira vez, eu vou fazer sozinha. Tá sem som? Vê se estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Preciso saber do som. Ah, tá. Tava com mau contato, que hoje eu tô com o microfone para justamente ver se o som fica um pouco melhor. Mas estão me ouvindo agora, que bom. Eu disse, já dei boa noite, né? E tô contando aqui que hoje eu estarei sozinha aqui com vocês, né? A Fabiana amanhã estará com vocês. Então, assim, a gente nesse circuito de lives, a gente resolveu se dividir um pouquinho para conversar com vocês, certo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre educação estética, a formação sensível e cultural, né, dos professores. Então, vocês já sabem que, para quem está chegando aqui agora, né, eu não sei se eu tenho alguém novo aqui, mas o Abaetê, ele trabalha, o princípio do Abaetê é essa ideia da educação sensível, né? Então, todas as formações do Abaetê, a gente organiza a partir desse princípio, né? Claro, Fabi, nunca, sozinha nunca, né? Assim, sozinha só na tela, né? Mas, então, a partir desse princípio, então nós consideramos muito importante a gente tratar sobre esse assunto aqui também, né? Afinal de contas, se é um princípio nosso, e se vocês estão conhecendo o Abaetê agora, ou tem algumas pessoas que até já conhecem, né? Então já conhecem o nosso ritmo, é importante que vocês observem como é a forma que a gente trabalha, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pensa, né? Acho que assim, isso é extremamente importante, né? Porque faz parte de uma escolha de vocês, né? Qual é o tipo de formação em que vocês pretendem investir, pretendem seguir. Existem várias possibilidades, mas a gente não pode se descuidar de que a gente precisa olhar a educação não só com uma questão técnica, né? Então a gente pensa muito com relação a isso. Bom, então, para a gente começar mesmo, eu não vou me demorar para começar, né? Já tem algumas pessoas aqui, tá muito bacana. E as pessoas vão chegando e vão vendo direitinho. Para que todo mundo saiba, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV do Instagram e também depois a gente vai subir pro nosso canal do YouTube, tá? Lá a gente concentra também todos os nossos vídeos, né? Todas as nossas lives e assuntos. Bom, pra gente começar, eu quero trazer uma crônica para vocês. Eu faço questão porque eu acho que ela é especial para vocês compreenderem sobre o que eu vou falar aqui agora. Essa crônica é de Otto Lara Rezende, chama Vista Cansada. Ela é muito significativa e interessante que ela foi escrita em 1992. Então, assim,
Mas quando a gente lê, a gente percebe a atualidade dela, né? Então, acho que foi Hemingway que disse que olhava cada coisa à sua volta, como se visse pela última vez. Pela última vez ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi o outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de despedida, de quem não crê que a vida continua. Não admira que Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do desespero que o ruía e daquele tiro brutal. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isso, um certo modo de ver. O diabo é que de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não vendo. Experimente pela primeira vez. Vê o que você não vê todos os dias. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê pelo seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos há 32 anos a fio pelo mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom dia e às vezes lhe passava um recado por uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. Como era ele? Sua cara, sua voz, como se vestia? Não fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa cumprindo o rito, pode ser que também ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo que é o mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. Há pai que nunca viu o filho, marido que nunca viu a mulher. Isso existe às pontas. Nossos olhos se gastam dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. E por que eu trago essa crônica para a gente começar a nossa conversa? Porque eu quero começar a nossa conversa pelo nosso olhar. Quando nós olhamos o nosso dia a dia, será que nós vemos mesmo? Nós vivemos uma rotina cotidiana muito enlouquecida, né, com a ideia de praticidade, com a ideia de realizar as coisas o mais rápido possível, com a ideia de produzir. E isso acontece com todos nós. Então, se a gente for pensar para nós, professores, que precisamos, né, e que convivemos com as crianças e precisamos compreendê-las, né, para que, de fato, efetivamente, que a educação aconteça, quando a gente está nesse processo, como é que a gente consegue perceber o que essa criança vê, o que essa criança percebe? Tudo bem, a criança chega e te conta. Sim, mas será que você também está atento à escuta da criança? Será? Até que ponto nós paramos para ver e olhar, para escutar e ouvir efetivamente as crianças? Quando a gente fala sobre educação estética, eu gostaria de deixar bem claro aqui, eu falo do ponto de vista da pedagogia e não da filosofia. Isso é muito importante, né? Então eu falo do ponto de vista de uma educação que busca aliar o que sentimos e o que pensamos, né? O que sentimos, nós podemos imaginar. O que imaginamos, nós podemos sentir. E isso só acontece a partir das nossas experiências, das experiências que nós vamos ter
ao longo da nossa trajetória de vida. A nossa formação não é uma formação só acadêmica, não é só a formação que a escola nos dá, né? A nossa formação é uma formação que é da vida inteira. Então, quanto mais nós temos esse olhar sensível, como a Flávia aqui falou, né, como outras pessoas estão aqui falando, a Daniele falou do olhar atento, desse olhar diferenciado, quanto mais a gente desperta esse olhar, né, mais a gente fica atento para realmente o que a vida está nos mostrando. Esse processo de pensar a educação estética é um convite à imaginação, é um convite à criatividade de todos nós educadores, né? Então, assim, o processo que a gente fala sobre educação estética passa por essa ideia da imaginação, da criatividade, mas por muito mais, né? Então, assim, para quem vem da filosofia, sabe que a estética vai fazer uma relação com a beleza, né? E com uma beleza que não é uma beleza no sentido restrito, né? Mas que é uma beleza que enxerga o mundo com toda a atenção. E isso falta muito, né? Na verdade, assim, e não é uma culpa dos professores, né? Não é uma culpa de nenhum de nós, né? A nossa formação, né? A nossa formação, principalmente, da vida também em alguns casos, mas principalmente a nossa formação acadêmica, essa da escola, essa da faculdade de pedagogia, né? Que nos coloca na função de professores, professoras, ela é muito muito limitada nesse sentido. Existe uma ausência de sensibilidade, de valor para a sensibilidade na nossa formação inicial, né? Então, assim, enquanto se prioriza exclusivamente as ciências duras, né? Enquanto se prioriza, se diz o tempo todo que a gente vai para a faculdade de pedagogia para aprender técnicas de como ensinar, a gente se desloca desse lugar de fato que a educação precisa. Bom, se a gente fizer um link com isso, com a legislação, então, assim, a gente vai pensar a educação infantil, que é o que mais a gente trata aqui, mas eu gosto de deixar claro que a gente fala de uma educação da infância, então isso não se esgota na educação infantil, né? Mas a diretriz curricular para a educação infantil, ela deixa claro, ela traz os princípios, né, que devem nortear todas as práticas e toda a proposta pedagógica, que são os princípios éticos, estéticos e políticos. E ali já fala de um sujeito, já pensa um sujeito que é inteiro. Então, nesse sentido, se a gente tem uma legislação que pensa já uma proposta pedagógica, uma prática pedagógica para as crianças dessa forma, a gente precisa pensar como é que é a formação desse professor. Porque eu só vou enxergar essa criança e todas essas potencialidades das crianças, a sensibilidade das crianças, se isso também me tocar. Se isso me tocar principalmente de corpo inteiro, né? Então, é nesse sentido que vem a educação estética. Uma referência que nós temos é o psicanalista, pesquisador junguiano, James Hillman. Ele traz pra gente, assim, quando ele fala de educação estética, ele vai falar da beleza do mundo, na verdade, ele vai falar de educação estética, propriamente dito, ele vai falar da beleza do mundo, ele vai falar que a gente precisa retomar a beleza do mundo. Ele fala o tempo todo que a gente está anestesiado. O que o Otto Lara disse aí na Vista Cansada, né? A gente olha sem ver. Então, olhar sem ver é estar anestesiado para o mundo. E se a gente está anestesiado para o mundo, a gente está anestesiado na relação com o outro. E aí eu vou voltar para a diretriz mais uma vez e vou fazer essa relação de que as práticas pedagógicas, né, na educação infantil, elas têm como eixos norteadores a brincadeira e as interações. As interações se relacionam também, não exclusivamente, mas também a relação entre as pessoas. Então, entre o adulto e a criança, entre as crianças. Como é que é essa relação entre o adulto e a criança? Como essa relação pode ser mais sensível? Né? Então, assim, é nesse lugar que a gente precisa pensar as nossas práticas. E para pensar as nossas práticas, a gente traz aqui essa educação do sensível, como a gente fala no Abaetê, né? Trazendo esse conceito do Duarte Júnior, né? Que nos é muito caro, que fala de uma educação
dos sentidos, a educação que tem sentido, né? Sentido em todos os sentidos, né? Sentido de direção, sentido de sentir, né? Então a gente vai falando de todos esses processos aí. Uma outra questão, sim, e Duarte Júnior, né, quando ele fala dessa educação do sensível, ele vai afirmar, e esse princípio está justamente nos princípios que regem as formações do Abaeté. Ele afirma que nós não conhecemos o mundo apenas de uma forma inteligível, né? A gente conhece o mundo também de uma maneira sensível. Existe um conhecimento sensível do mundo. Aliás, esse conhecimento, o bebê, quando nasce, ele é que nos apresenta. Eu acho que ele tenta nos relembrar, né? Porque a gente também já passou por isso, mas a gente cresceu. E quando a gente cresce, nossa, gente, como a gente deixa a poesia lá na nossa infância, como a gente se desloca disso, né? E como isso faz falta no mundo adulto. É por isso que trabalhar com a educação infantil é tão gostoso, porque, na verdade, assim, quando você está em contato direto com as crianças, eu tenho aqui alguns professores, né, algumas professoras, quando a gente está em contato com as crianças, nossa, ouvir as crianças como é uma delícia, a magia como eles veem o mundo, né, então, esse conhecimento sensível do mundo, como eu estava falando, o bebê ele tenta nos lembrar, né? Porque é a forma como ele começa a conhecer o mundo, né? O conhecimento sensível, ele tem a ver com o conhecimento de tudo, dos cheiros, dos sons, dessa energia que paira, enfim, de tudo isso que vai perpassando o nosso... Primeiro a gente conhece assim, a gente não conhece o mundo inicialmente pelos livros e pelas ciências ou pela explicação de alguém. A gente vai sentindo o mundo, né? E conforme a gente vai conhecendo, e aí entendam uma coisa, não existe nenhuma necessidade de trabalhar de forma paralela, né? Ou eu conheço o mundo a partir de um conhecimento científico, de um conhecimento inteligível, ou eu conheço o mundo de forma sensível. Essa ideia de colocar razão e emoção em uma dualidade é uma ideia extremamente ultrapassada e é uma ideia que a gente precisa tirar do nosso caminho. Porque, na verdade, essas coisas estão juntas, porque a gente é um ser só, a gente é inteiro. E sendo inteiros, a gente tem razão, emoção, sentimentos e tudo mais. O Riemann também vai falar isso, né, quando ele fala que esse inteiro é pensar no homem... inteiro mesmo, o espírito, corpo e alma, né? Não nos sentidos religiosos, mas nos sentidos assim da existência, que é para além do só esse corpo físico, que esse corpo é muito mais. E como isso é aliado do desenvolvimento da nossa sensibilidade. Nós somos seres sensíveis. O que a gente não pode é esquecer disso. Então, a Luciana Osteto, ela traz, né, num dos textos dela, a importância de nós adultos, de nós professores, retomarmos a nossa infância, a nossa ludicidade, né, a nossa infância nesse sentido, a nossa ludicidade, para ser parceiro das aventuras poéticas das crianças, porque é isso que elas fazem. É isso que nós devemos ser como professores. Então, quando o Abaeté traz a educação estética, a educação do sensível, traz nesse paradigma de entender que educação não é só aprender técnica. Nós, professores, não devemos aprender apenas a técnica. A técnica é necessária, mas ela, inclusive, ela é muito mais um suporte que vem para auxiliar em determinadas ações. Agora, a essência da educação não é técnica. É de conhecimento, sim, mas um conhecimento aliado, um conhecimento sensível e um conhecimento inteligível do mundo. Nós não podemos separar isso. Então, esse é um ponto importante. E daí, como isso acontece? Primeiro ponto, eu quero trazer para vocês, né, uma outra autora, a Nadia Herman, que fala sobre esse entrelaçamento entre ética e estética. Bom, se a gente vai falar de educação, nada mais importante do que falar do princípio da ética, né? Então, aí eu vou voltar
Outra vez, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Os princípios éticos, estéticos e políticos. E aí a Nádia fala o seguinte pra gente. O que a educação estética, né, ela consegue contribuir justamente com a formação ética do sujeito. Em primeiro lugar, o valor à pluralidade, né? Então, assim, esse valor que se dá às múltiplas formas de expressão, às múltiplas culturas, né? E também o valor às diferenças. Então, assim, o quanto isso é presente quando a gente pensa em educação estética. E vamos pensar na nossa sala de aula, vamos pensar, né, nesse universo escola que a gente vive. Quanta diversidade nós temos ali. E como valorizar esse respeito a toda essa diversidade? Nós ainda vivemos num mundo que muitos preconceitos ficam aí aflorando. Né? Em alguns momentos, inclusive, as pessoas se sentem tão à vontade para serem desrespeitosas com o outro porque pensam diferente, enfim, ou porque têm atitudes diferentes das suas atitudes. Né? E assim, qual é o nosso papel como educador? As crianças, em geral, elas não criam os preconceitos, elas são educadas, né, por adultos preconceituosos. Então, a gente tem, e o nosso papel como educador, eu diria, é justamente não permitir esse tipo de ação. A gente não dá conta da família. A gente não dá conta dentro de cada família de que essas coisas não aconteçam. Ok, é o nosso limite, mas nós não podemos ser agentes, né, que vamos fomentar qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de exclusão à diversidade, né? E a educação estética, ela traz isso, não porque gente, eu quero muito esclarecer isso. Isso não é uma aula propriamente dita. Assim, a gente vai estudar educação estética, quer dizer, tem muita coisa para estudar de educação estética, mas assim, para além da gente estudar a teoria, a gente precisa compreender o que é isso na prática. Como isso afeta a mim, como isso afeta os meus valores e como esses valores podem ser tocados, né, e sensibilizados para que eu possa ser um educador melhor para estar com as crianças, para estar com essa diversidade das crianças, entendem? Então, assim, é todo esse processo que está ali permeando a educação estética e por isso é de grande importância a sua existência, né? É de grande importância se pensar sobre isso, estudar e praticar, exercer, sentir, deixar acontecer, né? Mas, enfim, como é isso? Mobilizar saberes sensíveis. Como nós vamos fazer isso, né? Então, assim, a formação, a educação estética, ela também acontece pela formação cultural. A gente busca a nossa formação técnica, mais uma vez eu vou dizer, e é muito necessário, né? Então, assim, a gente sabe que a pedagogia hoje ainda é a formação que nós temos básica para os professores, né? Em alguns lugares o curso normal, né, a nível médio ainda existe, mas a tendência é não existir, porque a busca de uma melhoria de formação, professor. E a formação a nível de graduação já tem um avanço aí. Mas, assim, a gente tem uma formação inicial ainda muito aquém do que a gente precisa. Mas será que a gente sabe também o que a gente precisa, né? E além disso, não é só essa formação. Eu falei desde o início hoje, vou retomar a fala. Não é só a formação acadêmica. É toda uma formação de vida. E a gente vai pensar nessa formação cultural. O que é isso? O que é essa formação cultural? Quando a gente tem o contato, a possibilidade de ter contato com os bens culturais, de uma forma geral, o conhecimento dos bens culturais, dos que estão à nossa volta. Quando nós pensamos em arte, criar arte ou fruir arte, sim,
Hoje até mais cedo aqui no feed do Abaetê a gente colocou teve 2 posts, né? Um sobre formação cultural e o outro sobre educação estética. O educação estética foi agora há pouco, mas mais cedo um de formação cultural que diz isso. Então assim, a formação cultural no museu, na galeria, no ateliê do artista, aonde eu posso ter contato com os bens culturais da minha comunidade, do meu país e até ampliando, né? Como é bom quando a gente consegue viajar, por exemplo. É uma excelente formação. Viajar, além de ser um respiro para a alma, além de ser uma coisa deliciosa de se fazer, também é formação. Porque nós conhecemos novas culturas, novos hábitos, certo? Então isso também é uma formação riquíssima, inclusive. Então quando a gente tem essa oportunidade, também devemos aproveitar para ficar com os nossos olhos atentos. Sair desse lugar, desse olho embotado, né? Abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos e nossos corações para todos os lugares, para os nossos lugares cotidianos e para os novos lugares que nós vamos conhecendo ao longo da nossa vida. É viver isso que vai fazer a diferença na minha prática como docente, porque assim, eu só vou acreditar que isso de fato é uma formação relevante se eu vivenciar isso. Então, às vezes a gente não teve oportunidade. Eu conheço várias professoras, né, que não tiveram oportunidade ao longo da sua formação de vida, na infância, na adolescência, que não tiveram muitas oportunidades de vivenciar essa prática de estar imerso na cultura. Quer dizer, estar imerso na cultura nós estamos, mas, mais uma vez vou dizer, a gente passa tão despercebido de tudo à nossa volta que a gente não percebe, que a gente não sente, a gente não vive. Essa experiência acaba sendo uma experiência que não acontece. Porque não é só a gente fazer as coisas, participar das coisas, ou ir no museu, ou seja lá o que for, que faz com que de fato a gente tenha uma experiência. Porque a experiência, ela precisa ser vivida intensamente, ela precisa ser vivida com olhos e ouvidos abertos, né? Isso é a experiência em si. Então, assim, quanto mais experiências nesse processo nós tivermos ao longo da nossa formação, mais a gente vai dar valor para isso na formação da criança. Então, assim, tem pessoas que não tiveram essa oportunidade antes. Tudo bem, isso não significa nenhum problema inabalável, né? Assim, então não tem jeito, eu não tenho como ser uma professora mais sensível, ou ser uma professora que cuida dessa formação cultural. Não é verdade. O que acontece será que hoje que eu começo a ter essa consciência, eu estou fazendo alguma coisa para proporcionar a mim uma formação cultural? Porque formação, em primeiro lugar, gente, é busca de si, né? Então, a gente busca para si, né? E a gente busca aquilo que nos interessa, em primeiro lugar, né? Então, assim, claro, o que a gente receber em termos de formação, como vocês estão aqui, né, me ouvindo agora, e eu espero poder estar contribuindo com vocês para essa formação, para que vocês entendam. Claro, gente, é uma live curta, como a gente combinou, a gente explicou para vocês ontem, né? Esses encontros vão ser um pouco mais curtos para a gente falar um pouco sobre as coisas, muito mais para trazer perguntas para vocês, muito mais para dar aquele bichinho que te faz mover, né? Ou seja, como o Fabi falou ontem, um temperinho, né? Para que vocês busquem cada vez mais, porque a gente precisa investir na nossa formação. Não tem ninguém que vai fazer isso pela gente. É a gente, né? Assim, na minha trajetória foi exatamente isso. Eu fui investindo conforme eu fui avançando. Eu conhecia uma coisa, pensava e falava, não, eu quero saber mais sobre isso. Como eu posso saber mais sobre isso? Entende? Então, assim, isso é investimento. Formação é investimento. Formação não é gasto de tempo. Formação não é gasto de dinheiro. Formação, gente, formação é o que a gente tem, o que a gente leva.
Entende? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais argumentos temos, né, para apresentar as nossas propostas. Então, não percam essa oportunidade. Todas as oportunidades que vocês tiverem de formação, vão atrás, não percam mesmo, tá? Mas assim, deixa eu ver aqui. Tem uma coisa que fiz umas anotações, lógico, para não esquecer. É importante que vocês, compreendendo essa questão da formação cultural, vocês não deixem de buscar isso hoje, né? Então, assim, o que passou, o que foi possível, que bom. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Não é o fato de, por exemplo, nunca ter ido a um museu, que porventura alguém pode nunca ter ido, ou nunca ter ido a uma galeria de arte, que significa que eu não tenho formação cultural. Ir ao museu é muito importante, ir a uma galeria de arte é muito importante, mas a nossa formação cultural está para além disso, né? A nossa formação cultural é o que envolve a cultura. Então, sabe aquelas manifestações, por exemplo, na rua, né? O próprio carnaval, né? Essa cultura popular que nós temos, o artesão, o saber fazer à mão, fazer artesanato, tudo isso é cultural. Tudo isso é importante para a nossa formação e tudo isso contribui para esse processo digamos assim, de acordar o nosso ser sensível, o nosso ser poético. Tudo isso contribui, entende? Isso aí, conhecimento ninguém tira da gente. Então, assim, é pensar o tempo inteiro que a formação técnica é importante, mas que a formação cultural, essa formação, que é a formação do sensível, ela é essencial também. Se a gente quer mais humanidade, se a gente fala tanto em um mundo melhor, a gente precisa também ser agente para que esse mundo seja melhor a partir de hoje. Não é essa de futuro, né? A criança não é o nosso futuro, não. A criança é o agora. Nós somos o agora. Então, as mudanças têm que começar agora, né? E as mudanças são sempre de acordo com cada desejo, com cada possibilidade. Então, assim, quando a gente traz aqui e fala da formação inicial, de algumas falhas da formação inicial, a gente não tá aqui só para dizer, ai, que droga, é horrível, não presta. Não. A gente está aqui para constatar alguns fatos e para avançar. Esse é o propósito, para avançar. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Abaetê busca o tempo inteiro contribuir para essa formação. A gente acredita nisso. Eu e Fabiana só criamos o Abaetê porque a gente acredita e trabalha muitos anos com formação de professores. Então, assim, a gente acredita, né? E, assim, de uns tempos para cá, não só com formação de professores, de gestores, de diretores escolares. Então, assim, se a gente faz isso, a gente faz porque a gente acredita e sabe o quanto isso é importante. Então, assim, acreditem em vocês, acreditem na capacidade de vocês, venham com a gente. Olha, tem vídeos, vários lá no IGTV, vários no YouTube, né? Temos os posts que a gente coloca, tem conteúdo ali para vocês, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre as coisas que a gente fala aqui, de vez em quando a gente bota lá nos stories umas caixinhas. Mas mesmo que não tiver caixinha, não tem problema não. Você manda pergunta pra gente pelo direct que a gente responde. O que a gente puder colaborar com vocês, a gente vai fazer, entende? Foi por isso até que a gente resolveu montar o curso agora, esse que vai começar em março. Porque a gente começou a ficar pensando o seguinte, a gente quer falar sobre esses processos que são sensíveis, porque a gente acredita nos processos sensíveis, né? Então, assim, tanto para gestor, coordenador, professor e tudo mais, se os processos sensíveis são importantes, a gente precisa pensar sobre eles. E pensar junto é muito melhor, né? Então, o curso, que é o da legislação, as práticas pedagógicas, vou falar desses processos sensíveis na educação infantil, eles estão com inscrições abertas. Semana que vem vai fechar mesmo as inscrições. Não dá pra gente continuar. O curso começa no dia 3, mas as inscrições ainda estão abertas e ainda tem vaga. Então, assim, mas semana que vem a gente vai fechar de qualquer jeito, gente.
Não sei o que vem primeiro, se é acabar as vagas ou se é a data de fechar o curso. Mas assim, dá um pulinho, dá uma olhada na nossa bio, vale a pena, né? Vale a pena vocês verem o conteúdo que a gente pretende trazer nesse curso, tá? Esses dias aí a gente vai continuar falando um pouquinho dele. O que eu falei hoje sobre esse processo de educação do sensível, ele vai permear esse curso todo, porque é princípio nosso, como eu disse antes, né? Então, assim, a gente vai estudar legislação, a gente vai estudar currículo, planejamento, né? Outras cositas mais que a gente vai poder aprofundar um pouco mais nesse curso, tá bom? Então, hoje, o que eu tinha para dividir com vocês era um pouco disso. Eu sei que foi pouquinho. A gente vai produzir mais coisas para vocês, tá bom? E a gente espera vocês no curso e espera vocês também, assim, sempre com a gente, para nos ouvir, nos acompanhar, porque a gente quer realmente dividir tudo isso aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia, mais uma vez. Tem gente aqui que tá super firme e forte, tá sempre com a gente fica assim com o coração cheio, um coração muito feliz. Muito obrigada, espero ter contribuído. E amanhã, não se esqueçam, né? Amanhã a gente... Fabi, escreve aí qual é o tema de amanhã pro pessoal, que eu tô sem a anotação aqui. Eu tô sem anotação para saber qual é o tema. Mas amanhã tem mais, às 8 horas, tá bom? Ai, que delícia, Daniele! Isso aí, é uma pitadinha de tempero todos os dias, tá bom? Até o dia 23 e no dia 24, a live com a professora Isabela Coelho, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, tudo de bom. E a gente se vê amanhã, tá? Às 8 horas. Tchau!